E, portanto, também com o intuito de não acumular atrasos, vou, sem demora, apresentar os nossos convidados desta segunda sessão, deste pequeno colloquio. O professor Olivier Ferron, da casa, que é professor associado de filosofia aqui da Universidade de Évora, que é diretor do Departamento de Filosofia e diretor do Centro de Investigação Praxis, especialista em filosofia moderna e contemporânea, tem trabalhado fundamentalmente a persistência da Revolução Kantiana na contemporaneidade através da obra de Cassirer e Blumenberg. A sua intervenção hoje será sobre o absolutismo teórico da fenomenologia e a nostalgia da Lebenswelt. Olivier, vou te dar a palavra, vamos te ver. Muito obrigado, Irene. Bem, boa tarde a todos. Eu vou tentar ser relativamente sintético, porque já é a quarta intervenção de seguida e, portanto, todos começamos a ficar um pouco cansados. Eu vou retomar um pouco a dica do Marco, falando do Koselleck. Eu vou fazer a transição, que é quase natural, com algumas preocupações que, como verão, ao longo da minha pequena intervenção, foram imparcialmente formuladas por Blumenberg, que era um interlocutor de Koselleck. Mas a minha intervenção vem fundamentalmente de uma espécie de preocupação. Eu não venho aqui apresentar nenhuma tese, mas mais uma perplexidade e partilhar convosco alguns elementos e ver o que podemos tirar daqui. O que paradoxalmente foi alimentado por uma circunstância infeliz. No início da semana, o filósofo francês Jacques Bouvresse faleceu e, na sequência de inúmeras recordações e evocações do percurso de Bouvresse, surgiu um diálogo que eu desconhecia completamente sobre Sartre. Um diálogo que Bouvresse encetou com Vincent Descombes e eles perguntavam o que é que ficava do legado sartriano na filosofia contemporânea. E neste diálogo entre Bouvresse e Descombes, que não são nada sartrianos, há uma parte que me chamou a atenção, porque eu estava a preparar esta intervenção e que eu acho que podia ser interessante de cruzar com a nossa reflexão de hoje, como, digamos, introdução a esta reflexão. Que é o seguinte, é que vimos, aliás, desde o primórdio, desde o início do colóquio, com as intervenções da Ana Pia e da Tana, houve o problema da relação entre teoria e prática, e que vai, em grande parte, estruturar, por exemplo, a relação Sartre-Heidegger, como já foi apresentado aqui. Esta oposição teoria-prática, paradoxalmente, no diálogo entre Bouvresse e Descombes, há um outro par dialéctico que se introduz aqui, que seria filosofia da consciência contra a filosofia do conceito. E, de facto, em termos de história da filosofia, Bouvresse lembra que em França existe duas grandes tendências que foram definidas, distinguidas por um grande e precocemente desaparecido filósofo francês, Jean Cavaillés, que introduziu esta distinção entre filosofia da consciência, por um lado, e filosofias do conceito, por outro. Sim, de um lado teríamos uma filosofia da consciência e do sujeito, da subjetividade, que evidentemente passaram um mau bocado a partir do momento em que surgiu o estruturalismo, sim, e fundamentalmente, evidentemente, que aqui
É Sartre, pelo menos em França, que ficou isolado, sim, Sartre, e muitas vezes alguém que a gente esquece de uma outra maneira é Michel Dufresne, sim, no outro registro, mas Sartre fundamentalmente, sim. E, por outro lado, teríamos a filosofia do conceito, fundamentalmente a tradição epistemológica francesa, que vai desde Bachelard até o próprio Cavaillés, Canguilhem e depois figuras que vão herdar desta tendência, que seria Foucault e Bourdieu, sim? Com, evidentemente, transformações pelo meio. E, de uma certa maneira, podemos ver que Sartre, do qual falamos muito hoje, é geralmente considerado como pertencendo a uma tradição da filosofia da consciência por oposição à filosofia do conceito. Ou seja, Sartre, no seu posicionamento relativamente ao conceito, é entendido, neste caso, por Cavaillés, como uma atenção à filosofia da ciência, ao desenvolvimento conceptual que é desenvolvido pela ciência. Sartre ficaria à margem de uma filosofia do conceito e seria o maior representante de uma filosofia da consciência. E, evidentemente, que aqui nos podemos perguntar em que medida isto diz respeito à questão do posicionamento da filosofia relativamente à prática. Bouvres prolonga esta reflexão dizendo o seguinte, e passo a citar: poderíamos também dizer que a primazia absoluta da filosofia prática sobre a filosofia teórica e a politização integral da filosofia, tão característica da época dos anos 50, 60, Sartre não via seguramente interesse para uma filosofia de adquirir uma formação científica séria. Não acreditava numa filosofia científica, entre aspas, para trazer um contributo significativo à resolução dos problemas importantes em filosofia. Deste ponto de vista, ele não esperava muito das ciências exatas e tampouco muito das ciências humanas. Eu acho que é interessante aqui, fim de citação do Bouvres, de uma certa maneira, Bouvres tem razão. Não há propriamente um lugar de atenção ao desenvolvimento conceptual da filosofia da ciência em Sartre, e ele elabora uma filosofia da consciência, da subjetividade e, sem dúvida, de uma primazia da questão prática que encontramos na posição central em todo o pensamento de Sartre da questão da liberdade e, portanto, do seu corolário à questão da responsabilidade. Sim? Portanto, será que podemos dizer, então, neste caso, que a filosofia, a fenomenologia, tal como Sartre a pratica, seria uma fenomenologia que seria fundamentalmente prática, e então, neste caso, qual seria o estatuto de uma ontologia fenomenológica? É aquela formulação monstruosa que serve de subtítulo, e eu vejo a Tana sorrir. Digo monstruoso não no sentido crítico, mas no sentido realmente ao pé da letra, sim. Que é isto? Uma fenomenologia, uma ontologia fenomenológica, sim. Será que esta ontologia fenomenológica é fundamentalmente prática? Será que podemos entender uma ontologia prática a partir do momento em que ela é elaborada a partir da metodologia fenomenológica, tal como Sartre a desenvolve, desde o ser e o nada, ou até, antes de mais, fundamentalmente, este magnífico ensaio que é a transcendência do ego, até os últimos desenvolvimentos, como a crítica da razão dialéctica. Se assumirmos que a filosofia da consciência significa filosofia prática, então, neste caso, poderíamos entender que a filosofia teórica, na sua atenção, pelo menos àquilo que definia o theorein grego, implicaria não
uma centralidade da questão prática, mas pelo menos a centralidade da conceptualidade desconectada, ou pelo menos que não daria tanta prioridade à questão prática. A minha pergunta e a minha interrogação aqui é em que medida a fenomenologia não peca por esta tendência de colocar a centralidade do questionamento fenomenológico naquilo que veremos ser chamado de bios theoréticos, de vida teorética, tal como a encontramos nos gregos e em Heidegger. Implicaria então que existiria, para retomar uma expressão de Blumenberg, um absolutismo da verdade, um absolutismo teórico que estaria na base da fenomenologia. E isto começaria, obviamente, com o próprio Husserl, evidentemente, matemático, mas, sobretudo, pensador que se coloca, digamos, numa posição de resistência a todo o desenvolvimento do pensamento e dos desenvolvimentos conceptuais do século XIX. Em realidade, contra uma certa tradição cientista, sim, que caracterizaria, determinaria as condições de surgimento da fenomenologia no final do século XIX. E neste caso, a posição da fenomenologia seria conseguir desenvolver um pensamento filosófico, mas desprovido de todos os ismos que Husserl vai criticar. Naturalismo, psicologismo, historicismo e, last but not least, antropologismo, sim? Cujos nomes seriam pura e simplesmente a expressão de um relativismo filosófico contra o qual Husserl vai edificar a fenomenologia como strenge Wissenschaft, como ciência rigorosa. Sim? Portanto, todos os ismos, psicologismos, historicismo, etc., seria, de uma certa maneira, representando uma certa doxa relativamente em proposição a uma episteme rigorosa. Sim? E, portanto, podemos perguntar, e isto seria pelo menos os pressupostos desta minha intervenção, se podemos abarcar todos os ismos sob a cúpula do antropologismo, no sentido em que todas se reduzem, remetem, reenviam para a figura do anthropos como instância que sustenta estes relativismos, sim? Tanto como antropologia biológica, como psicologia, como historicismo, etc., etc. Ainda mais, podemos dizer que o risco do antropologismo para Husserl é, de alguma maneira, aquilo que ameaça constantemente o próprio projeto rigoroso, radical da própria fenomenologia. Porque, evidentemente, quem lê, por exemplo, as ideias 1 de 1913, vê imediatamente que encontramos aqui, pelo menos, estruturas, descrições de uma filosofia da consciência. De uma consciência pura, mas de uma consciência apesar de tudo. E, neste caso, as descrições fenomenológicas que se desenvolvem no início da fenomenologia, que se elaboram dentro e através da esfera da subjetividade, tornam um deslize para uma análise transcendental, até uma análise antropológica, é um deslize que é sempre possível. Sim? E contra isso, Husserl se resiste, sim? Declarando que se a filosofia e a fenomenologia filosófica, a filosofia fenomenológica, deslizasse para a antropologia, seria uma espécie de regressão e implicaria uma obrigação de ultrapassar esta regressão. E até diz que seria uma espécie de minimização filosófica, subestimar
o papel da filosofia. A filosofia pode e deve ser outra coisa que uma simples descrição das capacidades factuais do ser humano. Sim, teria que sempre se limitar a uma descrição desde o ponto de vista universal que se enraiza nas estruturas a priori da correlação intencional, da objetividade e da subjetividade. Sim, é absolutamente essencial para o projeto fenomenológico de assumir um ponto de vista não antropológico. Daí a análise que Blumenberg faz do projeto husserliano, cito para Husserl, a antropologia filosófica é uma subestimação filosófica. A sua pressuposição é que a filosofia, enquanto fenomenologia, pode realizar muito mais. Ela deve ser capaz de dar uma teoria de qualquer tipo possível de consciência e de razão, de objeto e de mundo e também de intersubjetividade. Nisso teria conseguido estar completamente de acordo com Heidegger. Nunca podemos perder de vista a função histórica da fenomenologia, prolonga Blumenberg, como sendo o processo de definitiva eliminação da cientificidade filosófica pelas ciências positivas e o seu positivismo. O homem, como tema filosófico, seria renunciar à distância que a própria teoria conquistou. Fim de citação. Portanto, podemos dizer que no processo de eliminação de todos os ismos, de todos os relativismos, toda a doxa, que se concentra na figura da antropologia, Husserl privilegia a instância pura da consciência, não como antropológica, mas sim como instância que prolonga o desenvolvimento da própria teoria, tal como se expressa também nas ciências, mas além ou aquém, como quiserem, da própria ciência. Daí a fenomenologia como redução eidética. Podemos dizer, portanto, que, seguindo esta proposta de leitura da fenomenologia husserliana, aquilo que vale para todos vale também para o homem. Mas todo o peso do também aqui significa que o antropos é submetido àquilo que Blumenberg vai caracterizar como um absolutismo da verdade. Fim de citação. Segundo ponto, evidentemente que, falando de Husserl, temos que passar a Heidegger como sendo a segunda máxima figura de determinação do destino daquilo que será a fenomenologia. E neste processo de escolha entre a filosofia fundamental como sendo ou teórica ou prática, houve uma grandes análises que foram feitas por o professor Jacques Tamignot, sim, no livro que ele dedica a Heidegger e Hannah Arendt, onde evidentemente temos o modelo da pensadora prática, Arendt, e o contraste com o seu antigo mestre. E a tese de Tamignot, que eu acho interessante, queria discutir convosco hoje, é que logo desde o início, desde os anos 20, 24, 25, Heidegger toma uma opção para a teoria em detrimento da prática. Num curso que Heidegger dedicou ao sofista, sim, em 1924-25, Heidegger esboça a sua ontologia fundamental a partir dos gregos, onde, diz ele, a filosofia é uma forma de existência e até a mais alta. E na Gesamtausgabe, volume 19. E acrescenta, Platão considera a existência humana numa das suas possibilidades extremas, isto é, a existência filosófica. Portanto,
pensar a filosofia como modalidade existencial parece abrir a possibilidade de pensar a filosofia como realmente prática. Mas a própria análise que Tamigno faz mostra que esta abertura para a praxis se reverte rapidamente, porque o pressuposto a partir do qual Heidegger interpreta a filosofia grega face à existência do mundo é, evidentemente, o facto que a filosofia trabalha para o esclarecimento do próprio velamento da existência do mundo, da razão da existência do próprio mundo, invocando tanto Platão como também muitas referências à ética nicomaqueia de Aristóteles e visa descobrir as possibilidades desta descoberta que caracteriza o Dasein humano. E a análise leva Heidegger a reconhecer que na eupraxia, portanto, no agir correto, que constitui o ser do Dasein, que compromete, que engaja o seu ser mesmo, temos, evidentemente, a phronesis. Mas a phronesis, aqui, no caso da leitura que Heidegger faz aqui, encontramos atributos que encontramos 3 anos mais tarde em Ser e Tempo. Fundamentalmente entendido como existência autêntica, como Eigentlichkeit, como propriedade, entre aspas, como ser resoluto. E o momento decisivo aqui é o momento em que aquele que deve garantir esta autenticidade do ser resoluto no ser próprio do Dasein interpreta a phronesis e a episteme como ciências inferiores à própria sofia. A sofia que aqui é visada pela filosofia é definida como compreensão autêntica do ser. Portanto, sofia é a compreensão autêntica do ser. Sendo assim, o passo seguinte na análise é aqui muito importante. Depois de ter sublinhado que episteme e sofia são tanto formas de praxis ou de existência que visam a conquistar o desvelamento do ser, Heidegger sublinha que para Aristóteles a sofia é de um nível superior à phronesis. E, portanto, representa, enquanto bios theoréticos, a vida contemplativa representa, passo a citar, a mais alta significação da existência humana para um grego. Fim de citação. O último passo que Heidegger dá é quando reconhece que a sofia, como contemplação pura para o filósofo grego, é o modo de existência para o qual ele vive o bios theoréticos e alcança a eudaimonia. E neste caso, a eudaimonia é, por parte de Heidegger, traduzida em alemão como Eigentlichkeit. Evidentemente que permite antecipar muito aquilo que virá depois, por exemplo, em 27. Parece que aqui há um ciclo que faz com que a autenticidade do próprio Dasein é ligada necessariamente à compreensão da existência filosófica como a mais alta, como sendo o bios theoréticos, ou seja, como contemplação e não como praxis, não como desenvolvimento da phronesis. Resultado, podíamos, a partir daqui, considerar que tanto Husserl como Heidegger, e Husserl, apesar das suas análises da consciência pura, ambos as figuras fundadoras da fenomenologia definiriam a própria prática filosófica como prática teórica, ou seja, dariam um privilégio, uma prioridade à teoria sobre qualquer tipo de praxis. No caso de Husserl, quando define a universalidade do conceito como ciência, ou
no caso de Heidegger, como contemplação resoluta das condições de velamento e desvelamento do ser no mundo. A minha pergunta aqui que eu queria discutir convosco, porque não tenho a ideia feita, sim, é que provavelmente seria difícil reduzir a filosofia de Husserl a uma filosofia da consciência, obviamente. Mas será por isso que temos que reduzir a fenomenologia husserliana a uma filosofia do conceito, e neste caso seria uma filosofia da teoria, estritamente teorética, tal como Bouvres e, antes dele, Jean Cavaillés, teria definido a filosofia do conceito, ou seja, como por oposição a uma filosofia da consciência. Vemos que as duas coisas coexistem na fenomenologia husserliana, apesar de que a consciência é sempre subalternizada à exigência teórica da pureza das análises eidéticas. No caso de Heidegger, temos aqui presentes grandes especialistas, teríamos um enraizamento do bios teoréticos como garantia de radicalidade ou de autenticidade que nos permitiria ultrapassar precisamente tudo aquilo que é da ordem de uma doxa antropologizante, e neste caso Sartre caberia neste tipo de pensamento, daí a Carta sobre o Humanismo de 48, por exemplo, e teríamos neste caso uma espécie de paradigma teórico ou teorético que determinaria um determinado destino da fenomenologia a partir das suas duas figuras tutelares. Sim? Será que, neste caso, o problema da praxis, o problema da filosofia prática, do agir e, a seguir, a temática da Lebenswelt, do mundo da vida, não será sempre pela sua secundarização, se assumirmos que a fenomenologia, nos seus primórdios, é fundamentalmente uma démarche teórica, será que o ressurgimento de temáticas como a do mundo da vida e o questionamento da filosofia prática não são, ao mesmo tempo, necessárias como o regresso do recalcado desde a fundação da fenomenologia e, ao mesmo tempo, uma impossibilidade de resolver a partir unicamente das ferramentas da fenomenologia. Ou seja, a própria Lebenswelt como algo que se dá como algo antes de qualquer tipo de reflexão. Sabemos que a própria Lebenswelt é um pouco como o inconsciente em Freud. Podemos falar dele, mas nunca podemos apreendê-lo completamente, nunca podemos elevá-lo a nível da consciência. Portanto, a filosofia é a perversão suprema de falar do mundo antes da filosofia, o que evidentemente é o processo neurótico por excelência. Em que medida este privilégio da teoria, com variações muito específicas no caso de Husserl e no caso de Heidegger, em que medida este privilégio da filosofia teórica, se assumirmos que determina a fenomenologia, em que medida dá lugar, dá espaço a uma filosofia prática e em que medida esta filosofia prática pode ser reenviada, por um lado, a uma filosofia da consciência e que permitiria eventualmente reintroduzir a temática da liberdade ou da autodeterminação, de um projeto eventual de autodeterminação, inspirado, por exemplo, do iluminismo, sim, e depois em que medida o próprio projeto crítico, tal como é definido por Kant,
ainda tem relevância neste contexto, que permitiria, por um lado, ter uma filosofia teórica que é sempre articulada com uma razão prática, sempre, e, por outro lado, é uma definição da racionalidade a partir de um questionamento que é os limites da própria racionalidade como limites dos próprios horizontes da experiência e, portanto, que remete para uma questão que volens nolens tem que interrogar a noção de mensch, de ser humano. Era isso que eu queria propor-vos para hoje. Obrigado pela atenção. Muito obrigada, Olivier, por esta intervenção e por todas estas questões que ficam colocadas pelo nosso debate. Então, vamos agora passar. Eu não estou a ver o Marco, acho que ficou na outra página. Está aqui? Vamos ver se consigo. Não, não consigo. Então, tenho Olivier de um lado e Marco do outro. Vamos, então, abrir esta sessão de debate. E quem quer colocar questões aos nossos convidados? Qualquer questão, não é preciso. Força, Ana Pia. No, vabbè, yo voy a intentar partir de eso que Olivier dijo al final, pero, ok, yo no pude comprender todo, ¿no? Por el idioma, pero yo conozco también los estudios de Tamigno. Ese argumento, ese sistema también me lleva a mis estudios pasados sobre Heidegger, el principio de la investigación o de la ricerca de una... los primeros pasos de Heidegger entre la fenomenología en el rapporto también con la filosofía de la vida, la ricerca, el tentativo de Heidegger de encontrar su puesto entre fenomenología, filosofía de la vida, neocantismo y così via. Muy, muy importante para mí, eso fue antes de descubrir también las raíces luteranas, de la cual yo hablé en Évora hace 10 años, pero se me acuerdo también hablamos de Aristóteles. Muy importante para Heidegger es la orientación de su filosofía a la frónesis. Ahora, yo no sé si comprendí bien, ¿no? Porque me parece que deciste que para Heidegger la sofía es una forma superior de... ¿eso es por Aristóteles o para Heidegger? Porque Heidegger ve esa superioridad en Aristóteles, pero en el mismo tiempo la crítica, ¿no? Porque dice, sí, de hecho, la sofía es por Aristóteles la forma superior de filosofía, y también es la virtud para Aristóteles para llegar a la eudaimonia, a la felicidad, pero Heidegger interpreta la sofía como una forma de saber, de conoscenza, ¿no? La virtud así como la frónesis, ¿no? Ese es en el Naturbericht y también en la Vorlesung sul Sophistes. Pero de hecho, Heidegger dice, sí, es verdad, por Aristóteles la sofía es la forma superior de la virtud mayor que lleva a la felicidad y también la forma superior de conoscencia, pero eso funciona por Aristóteles porque Aristóteles comprende el ser a partir de la idea de tecne, de producción. Eso, llegado a la extrema consecuencia,
hace así que la Sofía podría ser la forma más importante de conoscencia. Pero Heidegger cree que de hecho es un error comprender, de hecho lo que pasó es que Aristóteles tomó una ontología particular y la utilizó para comprender el ser en general. Así que Aristóteles comprendió la vida humana a partir de esta ontología de la técnica y de la producción. Pero Heidegger, que se orientaba también a la filosofía religiosa, quiere comprender la vida de otra manera, y por eso, en contraposición a Aristóteles, quiere que la forma más importante de conoscencia no es la Sofía, pero la frónesis. Y de esta manera orienta toda su comprensión de filosofía a la frónesis y no a la Sofía, y no a la... Así quiere también, como dire, criticar lo que él llama el predominio del teorético, ¿no? Dice Vorherrschaft des Theoretischen. Ese es el primer paso en dirección de esta commistione, esta juntura entre teoría y praxis que tenemos en Heidegger, que llega hasta el final, ¿no? Cuando en los mismos seminarios que yo comenté antes, Heidegger comenta también las 11ª tesis de Feuerbach, ¿ya? Critica Marx porque dice che i filosofi hanno interpretato il mondo, adesso bisogna cambiarlo. Vabbè, cito molto male i marxisti, insomma non lo diciamo a Di Marco neanche questo. Pero de hecho, en estos seminarios, Heidegger otra vez dije, de hecho, cada forma de interpretación ya es una transformación. Esta tesis solamente es la consecuencia, aquí ahora hablo muy simplemente, pero de esa primera orientación de su filosofía a la frónesis. Cioè, eso es lo que pienso yo. Ahora yo pregunto a te otra vez, ¿no? Yo no comprendí si tú piensas que Heidegger orienta su filosofía a la Sofía, o si tú eres de acuerdo con la tesis que yo ahora dejé. Lo siento, Ana Pía. Debía haber hablado en castellano para ser un poco más claro. Claro que yo no pretendo conocer a Heidegger tanto como tú lo conoces o como Irene lo conoce. Claro que mi aprehensión de Heidegger es o directa o a través de mejor conocedores que yo lo soy. Claro. Pero claro que he reducido el análisis que Tamigno hizo, que es de manera muy detallada, y él pasa también por la cuestión de la temporalidad y el hecho de la lectura de Heidegger, claro, da la palabra a Aristóteles, pero al mismo tiempo se apropia el pensamiento de Aristóteles, se usa el Aristóteles para desarrollar su propio pensamiento, lo que hace siempre, pero particularmente en esta fase más joven y realmente de constitución de su pensamiento. Pero lo que me parece, no voy a dar la tesis que él presenta en la Fille de Trace et le penseur professionnel, que opone Heidegger y Arendt, pero resumidamente me parece que la cuestión de traducir Eudaimonia como Eigentlichkeit precisamente permite introducir temáticas que no son aristotélicas ni tampoco griegas
en esta lectura de la relación frenesis bios teoréticos. Y claramente me parece, pero es mi lectura y puede ser contestada, que hay otras inspiraciones aquí, por ejemplo, luteranas o religiosas, que justifican la cuestión de pensar a eudaimonía como propiedad, todas las variaciones que hace alrededor de la temática del eigen, ¿sí? Que son inagotables en Heidegger. Y en este caso, la propiedad es siempre reenviada para la cuestión del ser. El problema es que el ser no se produce, no es un producto ni de la tecne ni tampoco de la poiesis en este contexto. En este caso, como una perspectiva frenética puede responder primero a la cuestión del desvelamiento del ser y al mismo tiempo de nuestra definición como ser auténtico o inauténtico, a partir del pano de fondo, por ejemplo, luterano. Aquí me parece que no hay espacio y tampoco lo vio Arendt. De ahí que el Mitsein que encontramos en 27 no corresponde al estar en común político de Arendt en los años 50 o 60. Aquí me parece que hay una gran diferencia, que hay una prioridad del bios teoréticos en Heidegger. Posso meter-me? Força. Eu acho que Não estou a ver, é a professora, não é? A professora Irene. sim. Ok, força. Não posso estar mais de acordo com a Ana Pia. Creio que a tese do Taminiau está muito situada, porque era uma época em que se entendia assim, não é? Tem que ver com as linhas de recepção do pensamento fenomenológico, dentro do qual o próprio Heidegger funciona como um dos seus momentos, e ia por essa via. Primeiro ponto. Segundo ponto, também não podemos extrapolar o pensamento de Heidegger na sua primeira época, e muito especialmente quando está a surgir a temática de ser e tempo, mas ainda não está formada na sua conjunção, digamos, madura, não é? Portanto, nós estamos a falar do ano 24, que é o ano do Naturperiste e também das lições, e também do diálogo com os teólogos em Marburg. Portanto, há aí uma conjunção de dados, mas há também o que é um grande comentador da própria história da filosofia, que comenta de uma maneira bastante livre, no sentido de encontrar ou abordar a partir de pontos de partida não tradicionais a própria tradição, e, portanto, a leitura dos gregos faz-se como leituras dos gregos, ou seja, aceitando que é Aristóteles quem está a falar. Também a Ana Pia também falou disso, e parece-me que a questão aí é muito clara. De facto, Heidegger o que faz ao longo de toda a sua etapa madura, mas já em Ser e Tempo, é destroçar a diferenciação entre teoria e prática, não é? Portanto, não há essa diferença. Então, o que é que há? De que é que estamos a falar? E tem razão a um certo nível o Olivier, não é? Ele está a falar sempre da existência,
Mas está a falar da existência em que sentido? No sentido da compreensão do ser à maneira, digamos, da filosofia do sujeito? Não está. A compreensão do ser é fundamentalmente não desvelamento, mas o desencobrir-se do ser na abertura, pela abertura. Portanto, a abertura não é a mesma coisa que a relação não ética ou não emática, não tem nada a ver. A abertura é o deixar entrar daquilo que se manifesta, portanto, do ser nas suas múltiplas formas. E nesse aspecto, isso é existir, é ao mesmo tempo existir, é o estar sempre fora, em extensão, no acolhimento do que se mostra. E nesse sentido é nem praxis, nem teoria, mas é um exercício daquilo que nós normalmente chamamos vida, não é? É o existir vital. É o estar a ser enquanto existir. E esse estar a ser enquanto existir, aqui faço aqui um salto para o Fichte, de que falou o Marco. Gostei muito da abordagem da revolução, haveria que continuar naturalmente, mas não há tempo para tantas coisas. Mas aí aquilo que já o próprio Fichte de 1794 dizia como definição da abertura, agora estou-lhe a meter a palavra heideggeriana, isto é a versão canais de conceptualização direta, mas é, no fundo, a necessidade de fazer a experiência, e a experiência vem pela via, em Fichte, egóica, não é? Isso é completamente diferente em relação a Heidegger, mas é a via do eu que tenta experimentar o não eu, e é ao não poder experimentar o não eu como experimenta o eu, que se dá conta do não eu e nesse sentido do eu, não é? Portanto, isso faz como? Não se faz teoricamente, também não é noético ou não ematicamente. O não eu não é o noema de uma noese. Realmente é vitalmente um exercício. Para Fichte, isto seria praxis. Não é? Para Heidegger, isto ele não lhe chama praxis porque os conceitos de teoria e praxis estão investidos pela tradição de tal maneira que se separam um do outro e, portanto, deixam de cumprir a função que o pleno exercício do existir seria. Portanto, nesse aspecto, não creio que se possa defender que Heidegger tenha uma posição teorética. Outros aspectos do que apareceu na tua intervenção em relação à questão da existência, do conceito, etc., poder-se desenvolver a partir daqui, mas enfim, também já não vou ocupar mais tempo com uma intervenção que já está mais longa do que eu pretendia. A minha única... Mas foi muito interessante. Reserva. Obrigado, Irene e Ana Pia, pelos esclarecimentos. A minha única perplexidade aqui seria dupla. Será que recusar colocar-se na distinção teoria-praxis e chega para evitar a sua reintrodução, nomeadamente a partir da questão da liberdade, o que Sartre não abdica, e que não é, como tal, tematizado, ao meu modo de ver, em Heidegger. E dois, será que podemos simplesmente traduzir a existência por vida? Heidegger não é um Lebensphilosoph. Portanto, a existência aqui só tem uma significação dentro do contexto ontológico. A existência é um avatar, uma extensão
de uma ontologia fundamental. E, portanto, como tal, tenho dificuldade em pensar a existência, por um lado, como vida, e, por outro lado, como aquilo que permite pensar aquilo que a tradição caracterizava eventualmente, como via prática. Isto eu tenho, se calhar é um limite meu, sem dúvida, mas eu tenho uma resistência aqui que eu não consigo conceptualizar. Que eu posso entender em Sartre, mas em Heidegger não consigo. Mas, evidentemente, que tinha que ser mais profundamente falado. Eu queria só acrescentar uma coisa a este debate, a propósito da Phronesis e da Sofia e da interpretação do sofista, acrescentando ao que a Irene disse, e que eu concordo em linhas gerais, um ponto fundamental que ajuda a compreender as perplexidades do Olivier relativamente à indefinição, teoria-praxis e do problema da liberdade em Heidegger. A meu ver, o que estrutura a abertura e o modo como eu interpreto a Phronesis, tal como ela prepara o Sein und Zeit, é justamente a partir do cuidado como essência do Dasein humano, da estrutura ou síntese da estrutura do Dasein humano, um cuidado que deve ser visto a partir da estrutura compreensora hermenêutica ou da estrutura hermenêutica da compreensão. Ou seja, um cuidado que é fundamentalmente um compreender do sentido que ele lê como um escutar, e um escutar do apelo do ser, tal como ele se dá nos vários modos como se manifesta ou se descobre nos entes. Portanto, eu estou no fundo a reformular o que a Irene disse, introduzindo-lhe aquilo que me parece que é a grande novidade que o Heidegger aporta à fenomenologia e que é a estrutura hermenêutica da compreensão. Isto retira o Dasein humano de todo o plano de uma filosofia da consciência ou de uma filosofia antropológica e situa-o numa ontologia que é completamente nova, que é uma ontologia hermenêutica e que vem de uma tradição teológica, hermenêutica, que radica na Idade Média, no Heraclito, na filosofia grega, no Logos, e que vê a relação, esta hermenêutica é que é a resposta heideggeriana a um aquém do problema da teoria e da prática. Quer dizer, ela está aquém dessa distinção. É a forma originária da compreensão humana do mundo e do ser que se traduz no exercício de um logos, portanto é inteligibilidade, vive do sentido e da explicitação do sentido, é a linguagem, mas uma linguagem que interpreta responsavelmente, ou seja, corresponde e responde. Este é o momento da liberdade, o momento ético da liberdade humana, a um apelo do ser que se manifesta sempre num mundo histórico. Portanto, o que eu queria dizer é que esta hermenêutica é o que caracteriza o que é para Heidegger a situação do homem no mundo, a sua forma de estar no mundo, escutando e interpretando já como linguagem e manifestação histórica do mundo,
e respondendo-lhe de uma forma livre, responsável e criadora. A ação, a praxis transformadora, está aqui nesta capacidade projetiva da compreensão. Não se trata de uma mimese, não se trata de uma representação, ou de uma passividade, ou de uma pura teoria no sentido da contemplação grega. Por isso, não é uma reposição do teorético do Aristóteles, mas é uma reinterpretação muito original. E aqui eu iria dizer que o Olivier viu qualquer coisa muito importante no sofista. É que não se trata apenas de valorizar a Phronesis, mas de algum modo, fazer corresponder Phronesis e Sofia. Ou seja, o que o Heidegger quer dizer é que a sede da Sofia não está no nous teorético, mas está numa escuta do ser como possibilidade. Ou seja, numa outra forma, uma forma nova que o Aristóteles pressentiu, mas que subordinou em virtude do primado da lógica, que ele dá à lógica, e ao problema do apolítico, da necessidade, não é? Daquilo que é universal, a busca do universal. Ora, o que o Heidegger está a dizer é que há aqui um momento ético da Phronesis, que é uma outra forma de inteligibilidade que promove uma Sofia, mas não de uma maneira contemplativa, de uma maneira de escuta, que é outra forma, mas é uma forma de acesso à sabedoria. A sabedoria, entenda-se o ser, para Heidegger a mais autêntica, porque é uma que não é representativa, mas que recolhe a palavra do ser tal como ela se exerceu, por exemplo, em Heraclito, não é? Que é uma forma muito mais rica e não puramente predicativa ou entitativa. É só isto que eu queria dizer. Muito obrigada, professora Mafalda, por essa intervenção. Então, Olivier, eu sei... Eu acho que há várias outras tu perguntas. concordas, não te deixava responder já, não. mas como há várias questões no bate-papo, vamos recolher todas as questões e depois os nossos convidados vão responder, porque assim vamos ter mais disciplina com o tempo, senão pode ser. Então, vamos ver. O Ricardo Mendonça Canales e o Bernard. São 3 questões que temos aqui marcadas. Pronto, portanto, vamos começar com o Ricardo Mendonça. Olá, Ricardo. Obrigado, Irene. Obrigado, Olivier, por esta bastante rica apresentação. E também a todos a professora Mafalda, a Irene e todas estas perspectivas heideggerianas que eu venho a complementar desde o outro lado da família, que é mais de Husserl. E mais, eu gostava de colocar uma questão, é quase para saber a tua opinião, relativa ao facto de interpretar a filosofia de Husserl, a fenomenologia de Husserl, como um projeto filosófico, e um programa filosófico, sobretudo, que tenciona reconciliar a esfera da razão humana em todos os seus domínios, o seu domínio teórico e prático, e até estético. Nesse ponto, o mundo da vida, sobretudo o último Husserl, por exemplo, nas crises, quando menciona aquela famosa frase de o filósofo como um funcionário da humanidade, está nessa linha que tu estás, de alguma maneira, a trazar também. O facto de explorar na razão
já não individual, subjetiva unicamente, as estruturas essenciais do conhecimento do mundo, como também tentar descrever o domínio da prática humana em todo o seu conjunto, como saber, Wissenschaft, e conhecer, mas também o domínio da abolição, o do desejo e da ação, que tem um correlato em todos uns textos de Husserl, pouco explorados até agora, que tem a ver com a sua filosofia prática, e sobretudo nestes últimos 4 volumes que apareceram só agora, em dezembro, sobre a estrutura da consciência, estes estudos sobre a estrutura da consciência. Em resumo, para fazer a exploração, a pergunta curta, achas plausível ler Husserl desde esta perspectiva, como uma tentativa de reconciliar a filosofia em todos os seus domínios, e não só unicamente desde um ponto de vista meramente contemplativo, teórico, e a partir daí derivar o resto das esferas, ou, antes pelo contrário, uma tentativa de visar o saber humano em relação ao mundo em cada uma destes patamares de atividade humana em geral. Obrigado. Então, O microfone. Desculpa, mas... Então vamos à segunda questão, que é... Então sou eu. Força. Bernardo, não é? Está bem, sim. Okay. Ora bem, eu tenho só um pequeno um comentário, que é o seguinte: eu acho que para mim foi bastante interessante nestas discussões ver que há filosoficamente concepções bastante diferentes sobre a relação entre prática e teoria. Eu penso, por exemplo, porque já foi falado sobre Fichte e Hegel, eu acho a relação entre praxis e teoria é totalmente diferente, por exemplo, em Hegel, Fichte, e depois em Heidegger, também em Husserl e depois em Blumenberg. Por isso, eu acho que isso é um trabalho extremamente interessante, ver onde é que estão as diferenças, onde é que estão, talvez, as semelhanças. Quando falamos sobre Fichte e Hegel, eu acho que aí claramente reside no próprio trabalho do conceito, não é? No desenvolvimento do conceito, então no desenvolvimento daquilo que Hegel chama Wissen, ou a verdadeira praxis também, não é? E em Fichte é ligeiramente diferente, mas em Fichte claramente a sua filosofia é uma filosofia prática que se exerce através da reflexão teórica. Mas para mim já não é assim em Husserl, já não é assim em Blumenberg. O que eu achava, nem em Heidegger, mas o que eu quero dizer só é o seguinte: para mim, é a primeira questão ao Olivier agora, e também depois ao Marco, como é que ele é que vê em Fichte, então, essa relação, embora já tenha respondido a isso em princípio, mas se a praxis está fundamentada na teoria ou se a teoria está fundamentada na praxis. Mas para o Olivier era assim, eu não percebi muito bem, porque eu acho isso uma questão extremamente interessante, em que medida Blumenberg se distingue de Husserl, por exemplo, não é? E através do conceito da Lebenswelt, não é? No seu próprio entendimento da relação entre praxis e teoria, porque eu acho que isso é extremamente interessante em Blumenberg e tem a ver também com a filosofia da técnica. A outra questão, por isso também ao Olivier, eu próprio não percebi aqui então essa ponte entre o nosso problema central, que é a relação entre praxis e teoria, com esta primeira referência ao Beauvais.
porque essa distinção, na filosofia fazem-se muitas distinções e muitas dicotomias. Essa dicotomia, filosofia do conceito e filosofia da consciência, é para mim uma dicotomia extremamente infeliz. A meu ver, nem sequer se refere àquilo que é, por exemplo, a filosofia francesa no pós-guerra. Eu confesso que eu não li o Bouvres, mas pensemos simplesmente só, por exemplo, na filosofia do idealismo alemão. Então, a filosofia do conceito é filosofia da consciência. Também acho infeliz chamar a filosofia de Sartre filosofia da consciência. Também acho infeliz chamar ao existencialismo francês filosofia da consciência. Traçando então o limite ou montando uma dicotomia no sentido de que a filosofia científica é a filosofia do conceito e a filosofia existencialista ou humanista é a filosofia da consciência. Então acho pouco feliz ou infeliz, ao menos, não é? E eu lembro que há outras distinções feitas completamente diferentes. Por exemplo, se penso em Derrida, o texto de 68, os fins do homem, onde é que, por exemplo, é tratada toda a filosofia também na França. Então, ou é estruturalista, ou ou ainda apresenta, digamos assim, um certo humanismo que tem que ser também Sartre, não é? Que tem que ser superado, segundo Derrida. Então, eu acho que aqui estamos a lidar com dicotomias tão diversas, mas para mim aquela que parte do princípio que há uma dicotomia entre filosofia do conceito e filosofia da consciência, não vejo, então essa é a minha perplexidade, não vejo aqui então a relação com o problema que existe entre a praxis e a teoria. É isso que eu queria perguntar. Obrigado. Força, Olivier. Obrigado. Eu vou tentar compactar para não tomar demasiado tempo. Agradeço as perguntas, tanto da Mafalda como do Ricardo e do Bernard. Cronologicamente, Mafalda, obrigadíssimo. De facto, é um prolongamento e um complemento da intervenção da Irene. Digamos que, como o colóquio tem três noções fundamentais, dialética, fenomenologia e crítica, crítica no sentido, se eu entender, no sentido crítico, no sentido kantiano, este apelo, este chamamento ao cuidado do ser, a mim me resulta difícil desde o ponto de vista crítico, porque me parece vir de um além do horizonte da experiência, e que ali é precisamente este momento em que não há uma distinção entre teoria e praxis. Este momento, para mim, se situa num horizonte metafísico que me resulta difícil, a partir de Kant, de assumir. É isso que a minha perplexidade ou a minha resistência, como queiram pensar, que me deixa um pouco de pé atrás nesta possibilidade de introduzir um curto-circuito, aquilo que eu vejo como um curto-circuito entre a teoria e praxis na posição de Heidegger. Relativamente a Ricardo, reconciliação, quer dizer, é difícil. Eu não conheço os últimos 4 volumes que saíram agora. Sabia que o Husserl era um grafómano, mas não sabia que continuava a publicar em 2021. Temos que parar isto, porque isto vai ser um pesadelo. Piada de facto já parou, de facto já acaba. Estes foram... Nunca se sabe. Aqui acabou, aqui fechou a loja da nunca se sabe, com ele nunca se sabe. Mas, piada à parte, não sei, reconciliação sem dúvida,
na perspectiva dos últimos textos da crise. Tu mencionaste a crise, mas o problema é que a crise é um texto que é um testamento, é um testamento que é uma espécie de testamento que é um fracasso do próprio projeto teleológico no qual o próprio Husserl acreditava no início do seu percurso. Portanto, eu não penso que, não consigo ver no primeiro Husserl, no Husserl de 1900, de 1910, etc., alguém que queira reconciliar, me parece mais como um projeto radical, no sentido de radix, de fundamentação da totalidade do campo da racionalidade, mas não como reconciliação, senão como redução ao prisma, ao paradigma de uma racionalidade estritamente que eu interpreto como teórica, porque o que interessa é a luta contra qualquer tipo de relativismo e o privilégio da universalidade das idealidades, das essências. E ali não posso deixar de interpretar isso como uma posição prioritariamente teórica. Depois, evidentemente, que temos outras coisas, mas parece ser um olhar retrospectivo, mais do que propriamente fundador do projeto de Husserl. Eu não consigo interpretá-lo desta maneira. Bernard, sim, é verdade que... primeiro, eu vou começar pelo fim, porque é o mais engraçado. Eu entendo muito bem a tua resistência à filosofia do conceito e à filosofia da consciência. É uma cena tipicamente francesa, ok? Portanto, é óbvio que isto é regionalismo filosófico. Ok? Sim, porque intervém num debate, numa tensão entre correntes, entre capelas e portanto, a maneira francesa de funcionar é muitas vezes por oposição, por guerras e por clãs, sim. Portanto, no âmbito da filosofia do conceito, é toda uma tradição de filosofia que pensa a partir do desenvolvimento da ciência. É um tipo de trabalho que é relativamente normal no âmbito da filosofia alemã em geral, sim, é que para os franceses sempre houve uma divisão, houve uma separação entre a ciência e a filosofia. Daí que Sartre muitas vezes ser tomado não como um filósofo tecnicamente, mas como um pensador, porque é a dimensão literária, dramatúrgica do pensador que encena os seus conceitos nas suas personagens, mas que passa completamente ao lado dos desenvolvimentos científicos da sua época, por exemplo. E ali a linha Granger, Vuillemin, Cavaillés, Bachelard, etc. Toda esta linha, de uma certa maneira, é subrepresentada relativamente ao establishment filosófico francês. E daí a filosofia da consciência que se concentra na figura de Sartre, que vai ser eliminada pelo estruturalismo, porque todos aqueles que se formaram a ler Sartre vão virar as costas, sim, é a geração de 60, Derrida, Foucault, Deleuze, etc, etc. Portanto, Sartre é o pai a matar. Daí esta oposição que vale o que vale. Eu concordo que tem uma aplicabilidade limitada. Relativamente à questão da praxis, será que há uma diferença entre Blumenberg e Husserl? Eu acho que sim, no sentido em que para Blumenberg a racionalidade é estritamente um instrumento técnico. É um instrumento técnico que visa tem como finalidade a compensação. E aqui é Freud, muito mais do que qualquer referência filosófica que está a ser chamado. Sim, portanto, nunca para Husserl a racionalidade poderia ser entendido como compensação, como estratégia de compensação do anthropos. Para Blumenberg acaba por ser o caso. É um pouco aquilo que vimos no colóquio da técnica em Évora, que tu lidaste, sim.
há uma verdadeira função de compensação em Blumenberg. O que não é o caso, evidentemente, em Husserl, é completamente incongruente no caso de Husserl. Agora, eu estou de acordo de dizer Fichte, Hegel, há uma íntima relação entre praxis e pensamento em Fichte, Hegel, e acrescentar um terceiro, que seria o próprio Cassirer, que sempre foi acusado de não ter desenvolvido uma filosofia da prática, mas para ele o próprio pensar é uma praxis no sentido em que se houver uma teleologia nas formas simbólicas, não é da reconciliação, no sentido em que Ricardo o atribuía eventualmente a Husserl. Não há uma teleologia da sucessão das formas simbólicas, mas há uma prática do simbolismo como autonomização da consciência humana simbolizadora. Portanto, nisso Cassirer se inscreve na sequência da praxis, tal como Fichte e Hegel, cada um à sua maneira, a desenvolveu. Isso, sim, e de facto teríamos que fazer um enorme trabalho conceptual para comparar o que é que entendem todos esses autores, até os contemporâneos, até Heidegger. Praxis, teoria, será que faz sentido, quais são as relações, etc, etc. Sim, sem dúvida. Obrigado. Muito obrigada, Olivier. Não sei se há mais questões, alguém tem mais alguma dúvida, comentário, reflexão. Valéria, tu, não? Que, com a Revolução Iraniana, não? Que pode colocar também em italiano, não tem problema. Não. Então, fazemos assim, se não temos mais questões, vamos, se calhar, fazer uma pausa, Olivier, não é? Vamos descansar um bocadinho. Eu acho que uma pausa de preciso, café. Não é? Pois é, eu também acho, acho. Um ristretto. Vamos recarregar as pilhas. Então,